Saudamos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Estou feliz de estarmos mais uma vez com a oportunidade de estudarmos juntos a palavra do Senhor. No dia de hoje, nós vamos meditar um pouco sobre algo que ocorreu no ministério de Cristo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 6. Não vou adiantar o título agora, porque antes nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ali a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, o Senhor prometeu derramar bênçãos sobre aqueles que forem fiéis dentro do plano que Ele ideou, onde 10% da nossa renda deve ser entregue a Ele, em reconhecimento pelo fato de que Ele é o doador de 100% do que nós possuímos. E esse recurso Deus determinou que seja enviado para a Casa do Tesouro. Casa do Tesouro é caracterizada como o lugar onde há o mantimento, o ensino do verdadeiro pão da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então o pão é a palavra de Deus pregada, pura como ela é, sem a deturpação da opinião dos homens. Assim sendo, meus queridos irmãos, nós continuamos no Ministério Quarto Anjo, advertência final, nesta igreja, dando seguimento à distribuição do pão, o pão espiritual. Como fazemos? De várias maneiras. Nós temos materiais impressos, inclusive essa semana chegou um novo lote de folhetos. Nós imprimimos dezenas de milhares de folhetos, foram mais de 50 mil exemplares. Então, aqueles que estavam pedindo e eventualmente aguardando, agora receberão seus pedidos, lembrando que não pagarão nada por isso, além do frete. O Ministério custeia os materiais. Você é incentivado também a fazer o teu evangelismo. Entre em contato conosco, solicite os folhetos. Se você não sabe quais são os títulos, pergunte e você então pode escolher. Faça o teu trabalho aonde você se encontra, entregando para as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Para entrar em contato conosco, o número é 55 41 995 09 84 25. Esse é o número de WhatsApp e também telefone. Então pode entrar em contato conosco e nós estaremos indicando como fazer. Além disso, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Além disso, o Ministério está realizando um trabalho bastante abrangente. Tive notícias hoje de que em algumas campanhas que fizemos, 400 mil pessoas foram alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso em diversos países. O Ministério já está presente em vários continentes. Temos também de entrar na Ásia e na Oceania. Mas vamos entrar em nome do Senhor Jesus. Peço orações por esta obra. Há clamores em outros países, como a Etiópia, um país que clama pelo envio de um obreiro. E temos de alcançar os não alcançados. Eu não vivo da obra, mas há aqueles que sim vivem da obra. Por essa razão, precisamos trabalhar para alcançá-los também. Meus queridos irmãos, além disso, estamos finalizando a construção da igreja sede do Ministério, localizada em Curitiba, no Paraná, na rua Frei Lívio Paniza, número 530. Esta semana foram colocadas as divisórias dos banheiros. Também estamos já meramente regando a nossa grama do jardim, que já está plantada também, com a graça do Senhor. A obra vai avançando. Nas salinhas das crianças, 2 salinhas já estão com gesso instalado. Então, estamos avançando
bem, graças a Deus, e em breve estaremos lá, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, e aqueles que se prepararam vão poder fazer a devolução, enquanto estaremos louvando ao Senhor pelo hino número 104, o hino intitulado Meu Melhor Momento. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais quis por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem abençoado o teu povo. O Senhor tem prosperado as nossas vidas de maneira que temos tido com o que contribuir para a tua santa causa. Pedimos ao Pai que continues como tem sempre feito, guiando e abençoando a tua igreja, para que ela leve a verdade a todos os rincões deste planeta onde há pessoas. Pedimos ao Pai que também o Senhor abençoe as humildes contribuições que são entregues na tua salva aqui e também na conta do ministério, que elas possam render o máximo para o Senhor. E que o Senhor dê aos administradores sabedoria e prudência para estarem lidando com o recurso do Senhor. Possam fazer o máximo e, mediante sábia administração, muito seja alcançado. Abençoe todos os projetos da igreja, aqueles que têm em vista a salvação de novas almas, e continue, Senhor, conosco. Agora vamos abrir a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Estamos aqui para aprender de ti. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como anunciei há pouco, a palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6.
O título de hoje é A Palavra que Divide. A Palavra que Divide. Jesus havia avançado bastante dentro do seu ministério a esta altura. E já haviam iniciado os embates com a igreja estabelecida. Jesus veio proclamando as boas novas do reino dos céus. Porém, haviam aqueles que se opunham à positiva verdade. Entretanto, muitos se diziam seguidores de Jesus. Ainda mais depois de uma época em que tinham visto Jesus operar milagres. Isso reacendeu aquela esperança de que os judeus pudessem ser libertos do jugo romano. E por essa razão, multidões estavam afluindo para procurar o mestre da Galileia. Em João capítulo 6, no versículo 25, é dito que a multidão achou a ele do outro lado do mar e ela lhe disse: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E agora Jesus começa a empreender, ou inicia um esforço de tentar orientar, direcionar a mente daqueles judeus para o que realmente importava. Colocá-los no caminho da salvação. No versículo 27, Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus estava querendo ensinar uma realidade espiritual. Quando é que eu efetivamente estou no caminho de Deus? Quando eu faço isso, aquilo, outro? Não. Quando eu creio na sua palavra, quando eu considero a sua palavra como sendo a voz do meu Criador, do meu Pai Celestial, quando eu me submeto a esta palavra, e esta palavra então se torna parte da prática da minha vida. Porque a crença, ela leva a uma demonstração. Se eu acredito que o que Deus disse é verdade, eu obedeço o que Ele fala. Faz sentido? É óbvio. E aí, os judeus, no versículo 30, disseram: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus, ele queria atrair os pecadores para si. Ele queria que eles entendessem que ele era o portador das palavras de vida eterna. E ele queria que eles valorizassem essa palavra. O problema é que o povo só estaria disposto a se submeter a Jesus se Jesus desse a eles o que eles queriam. E o que eles queriam?
Eles não deixaram aqui no escuro. Eles falaram o que eles queriam. Eles queriam o pão. Moisés nos deu maná, nos deu pão. Eles tinham visto que Jesus tinha multiplicado o pão e eles vieram em busca do quê? Eles vieram em busca, vamos traduzir para o dia de hoje, né? Das coisas que eu gosto, das coisas que eu acho que eu preciso. Se Jesus desse estas coisas, eles o receberiam. Mas se Jesus não desse essas coisas, eles não estavam prontos a recebê-lo. Principalmente se aquilo que Jesus falasse fosse contrário aos desejos naturais dos seus corações. E agora começava a desencadear-se uma crise, mesmo junto àqueles que professavam ser seguidores de Jesus. Como isso se repete? Quantas vezes uma pessoa é atraída por Cristo e ela vem avançando e ela recebe o primeiro, o segundo, o terceiro ponto e anda, até que de repente a palavra, ou direta, lida ou anunciada por alguém, ela toca um ídolo acariciado. E aí o ser humano recua. Exatamente isso que estava acontecendo aqui. Jesus, no versículo 44, reiterou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus fala de salvação, vida eterna. Estamos em busca da vida eterna? Se estamos em busca, devemos entender o caminho, qual é. Jesus falou: olha, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter a vida eterna. Essa figura de linguagem, ela poderia ser compreendida pelos judeus. Não vou dizer que nesse momento ela foi ainda compreendida. Jesus deu mais esclarecimentos, como nós veremos. Porém, ela poderia ser compreendida. Por quê? Ela poderia ser compreendida porque quando o judeu fazia o seu sacrifício pelo seu pecado, acontecia que o sacerdote, parte dos sacrifícios, ele deveria comer. Então, aquele sacrifício que representava ali o Salvador, ele tinha que ser mastigado, ele tinha que ser engolido. E ao ser engolido, aquilo fazia parte do sangue do sacerdote, ele ia compor a sua vida, ele ia de alguma maneira comunicar energia ao seu corpo. E é o que permitiria ele continuar vivo. Afinal de contas, para continuar vivo, o ser humano tem que comer, correto? Ora, Jesus estava querendo ensinar o significado espiritual disso. Por quê? O sacerdote, ao fazer isso, ele era um representante do povo. Tanto que no dia da expiação, nós já estudamos, na outra semana, conforme está escrito em Levítico 16, o sumo sacerdote ele fazia um serviço pelo povo. O próprio peitoral que ele carregava tinha 12 pedras, no caso do sumo sacerdote, para o propósito de ele representar as 12 tribos. É como se todas estivessem no seu coração, assim como a igreja está no coração de Cristo, e ele apresenta-a perante o Pai Celestial.
E Jesus gostaria de fazer eles entender, e quer fazer com que nós entendamos hoje o seguinte: se nós queremos manter a esperança de vida eterna, e ela ser uma esperança real, então nós devemos assimilar a palavra. Nós não podemos ser só leitores da palavra a fim de tirar opinião. Nós precisamos ser efetivamente praticantes da palavra. Ontem nós estávamos na vigília, eu falava sobre isso. Por exemplo, em Romanos 14, verso 21, o que está escrito lá? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer alguma coisa em que o meu irmão tropece. Se é bom não comer carne, o que o Senhor quer? Ora, Ele está dizendo que Ele quer que eu não coma carne. Agora, se eu leio aquilo e eu não pratico, eu estou comendo a carne do Filho de Deus? Não, não estou. E se eu não estiver comendo a carne do Filho de Deus, a minha esperança de vida eterna será uma esperança real ou vã? Aqui o Senhor Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas no verso 53 ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o caso do pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E Jesus, no versículo 63, explicou. Ele falou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, para que ninguém tivesse dúvidas quanto ao real sentido do seu ensino, ele disse: olha, o comer tem a ver com a minha palavra. Jeremias certa vez disse: achando eu as tuas palavras, logo as comi. O apóstolo João, no Apocalipse, em Apocalipse 10, ele recebe um rolo. E o que ele tem que fazer com o rolo? É ordenado a ele que coma o rolo, e o rolo é doce na boca. Então, comer a palavra significa ler e obedecer. E aqui nós vamos tocar em alguns pontos que são nevrálgicos nesse sentido. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, onde nós lemos os 10 mandamentos. O primeiro deles, no versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses existem? Um só. Mim refere-se a apenas uma pessoa. Não é 3 em 1. Mim nunca vai referir-se a 3, é sempre um único. Para que não haja dúvidas, Paulo esclareceu em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ele disse: para nós há um só Deus, o Pai. Quantos deuses existem? Um só, o Pai. Ah, mas isso prova o coração de muitas pessoas? Prova, porque é contrário ao que se aprendeu. Outra verdade probante, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia do sábado e o santificou. O dia santificado por Deus é o sábado. A razão pela qual ele santificou é porque ele criou o mundo. Então não tem nada a ver com o judeu, tem a ver com a humanidade.
mas é contrário ao que muita gente aprendeu. É probante. É uma verdade probante? Claro, prova o coração natural. Por quê? Tem muitas oportunidades, entre aspas, boas de emprego, né? Ou com bons salários, boas oportunidades de negócio, que exigem que o indivíduo trabalhe no sábado. E aí o indivíduo deve dizer não para essas oportunidades se ele quiser servir a Deus. Mesma coisa no tocante a comer carne, eu vou voltar nesse ponto. O que é probante para o coração carnal? Comer ou não comer carne? O que é probante? Vou explicar o que é probante. O que é difícil para o coração carnal? Comer ou não comer? Não comer. O não comer. O comer satisfaz o desejo carnal, é natural isso. E quanto mais se come, mais se continua comendo. Quem já comeu ou quem come sabe que é assim. Agora, tenta parar para você ver. Aí você vai ver quão difícil é vencer a natureza carnal. E não é só em relação à carne, é toda e qualquer condescendência prejudicial à saúde. Bebida alcoólica é assim, fumo é assim, droga é assim, maconha, mesmo que legalizar, é assim também. Não estou dizendo por ter experimentado, não experimentei essas substâncias, mas nós temos prova suficiente de N pessoas que já experimentaram e na hora de tentar largar sabem como é difícil. A palavra de Deus, ela vem para restaurar o homem. E se ela vem para restaurar, ela vem de encontro aos desejos carnais do homem. E se ela vem de encontro, ela prova o ser humano. Ela exige uma luta interna, ela gera um conflito interior. Não tem como ser diferente. A verdadeira palavra de Deus sempre provocará isso na humanidade. Para alguns, uns pontos são mais fáceis e outros são mais difíceis, mas em regra geral, todos terão as suas dificuldades. Todos terão seus conflitos. Agora, quando chega uma coisa que toca no meu ídolo acariciado, eu não posso recuar. Porque recuar seria recusar que Cristo viva em mim. Porque Jesus disse que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele. Verso 56 de João capítulo 6. Como é que eu posso suportar o pensamento de estar longe de Cristo? Os discípulos não podiam suportar esse pensamento. Mas muitos sim. Muitos preferiam os seus gostos. Por isso que no versículo 60, quando eles ouviram estas verdades da parte de Cristo e entenderam, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E essa palavra não é repetida hoje? O pastor é muito duro. Falta amor do pastor, né? Falta tato. E faltava tato para Jesus? Faltava tato? E por que mesmo assim acharam que era duro o discurso dele? Sabe por quê? Porque quando a verdade é probante, não importa de que forma ela seja dita, ela sempre vai ser considerada dura. O problema não está na forma com que ela é entregue, está na natureza da verdade. O corticoide gera um mal-estar muito grande no corpo de determinadas pessoas. Importa a forma pela qual ele entra no organismo? Se é injetado, se é ingerido aqui no estômago? O mal que ele gera pela sua natureza vai continuar sendo gerado. Baixa da imunidade, por exemplo. Correto? Está na natureza. Agora, aquilo que é bom, independente da forma pela qual seja ingerido, né, vai operar para o bem também. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que faltava para essas pessoas não virarem as costas? Será que se o próprio Deus trovejasse lá do céu e falasse essas palavras, elas iam crer? Será que o problema estava no mensageiro? Jesus certa vez fez uma parábola, não foi? Do rico e de Lázaro. E aí, na parábola, ele dizia que depois que o rico morreu, ele estava lá em tormentos. E aí, ele falou assim: ó, Senhor, mande lá Moisés, mande lá um dos profetas para falar com os meus parentes, vamos ver se eles ouvem. Aí o que ele recebe como resposta? Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Se não ouvirem Moisés e os profetas, não ouvirão nem que um dos mortos ressuscite. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela chega até os nossos ouvidos pela minha leitura, mas ela também chega pela boca do pastor, ela chega pela boca do evangelista, ela chega pela boca do irmão que me ama, da mãe, do pai, às vezes do filho, da filha. Deus usa instrumentos humanos. Mas quando a palavra chega e me dói, é porque tocou na ferida. Não é hora de eu reclamar, sair aqui acusando o mensageiro. O que o Senhor gostaria é que eu comesse a palavra, que eu bebesse o sangue do Filho de Deus. Isso é o que me mantém no caminho da vida. Mas se eu não faço, estou eu mesmo escolhendo o caminho de morte. E aqui, neste fatídico dia, a Igreja de Cristo conheceu uma grande sacudidura. Muitos, conforme nós lemos, já não andavam com ele e tornaram atrás. Versículo 67. E o que será que Jesus fez? E olhem como é que o coração do homem ele é enganoso. Eu vou explorar um pouquinho isso aqui. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Alguém possivelmente poderia dizer: cadê o amor de Jesus? Bom, o apóstolo Pedro diz que o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus está em Cristo Jesus. E o amor de Cristo estava aqui nesse dia, meus irmãos? Estava ou não estava? Sim. Ah, estava. Mas Jesus não se importava com essa multidão de gente que estava virando as costas para o caminho da salvação. Será que ele não tinha amor por aquelas pessoas? Por que ele deixou eles irem assim? E por que, inclusive, quando eles foram embora, Jesus olhou para os remanescentes e falou assim: vocês também querem se retirar? Será que a atitude de Jesus, como pastor das ovelhas, não deveria ter sido diferente? Ir atrás das perdidas? Ora, se o bom pastor ia atrás de uma perdida, que dirá de um montão? Uai, ele esqueceu do próprio ensino? Será que foi isso que aconteceu? Ah, irmãos, esse é o pensamento do coração carnal, do coração da pessoa que não está iluminada pelo Espírito do Senhor. Jesus aqui continuou sendo o mesmo Salvador que ele sempre foi. Continuou tendo o mesmo amor que ele sempre teve. Continuou sendo ligado com o Pai como ele sempre foi. Mas o que determinou esse comportamento de Jesus?
o fato dele saber que a virada de costas daqueles irmãos significava a rejeição do reino de Deus. Jesus lhes explicou claramente o que era requerido para eles entrarem no reino de Deus. E eles, tendo compreendido, viraram as costas e disseram: não é o que eu quero. Foram embora. Ele respeitou a escolha. Por isso que ele perguntou para os discípulos: vocês também querem se retirar? Há pouco eu dizia, aqui na igreja, falei: irmãos, ninguém venha na igreja por mim. Não venha por causa do Jairo. Ah, não, porque o pastor é isso, aquilo, se ele é carismático, se ele é querido, se ele é simpático, se ele é trabalhador. Nenhuma qualidade minha que eventualmente eu possa vir a ter deve ser motivador para alguém vir ou não vir à igreja. Você deve vir porque você vê que a palavra verdadeira é pregada aqui, nua e crua. Você deve vir porque você tem fome. Você quer comer a carne. Você quer beber o sangue do Filho de Deus. Você quer escutar para colocar em prática na tua vida. E aí você vem porque você está com fome. Agora, se você não está com fome, então você está precisando orar e pedir a Deus arrependimento, pedir a Deus mudança do teu coração, para que você volte a ter fome. Porque se não há fome da palavra, então não está havendo benefício na sua presença. Inclusive está se dando oportunidade para o demônio vir distorcer tudo que você escutar. É o que acontece. Escutar sem fome. Duas pessoas podem estar sentadas em bancos adjacentes, um do lado do outro. E o resultado da palavra na vida dessas duas pessoas pode ser completamente diferente. É o que aconteceu aqui. Jesus falou, as palavras foram as mesmas para todos, mas uma multidão virou as costas e foi embora. Enquanto que alguns disseram: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, eu vi. Eram seres humanos, sujeitos a fraquezas como nós, da mesma maneira. E a palavra era a palavra perfeita, a palavra de Cristo. Mas o que determinou a divisão? Os corações. Por isso o título da mensagem: a palavra que causa divisão. E aí, mais uma vez, a margem para a interpretação do coração carnal. Não, divisão não vem de Deus. Se dividir é porque não era de Deus. Não é assim? Aquela vista grossa que se faz em toda situação. É verdade isso? Então, poderíamos acusar o ministério de Cristo de não ser de Deus, porque teve divisão. Não, meus queridos irmãos, o que acontece é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4. Vamos abrir lá? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus conduz os acontecimentos com a sua professa igreja, de forma que ele vai enviando a palavra como espada e ele vai retirando o pecado. E enquanto as pessoas preferirem a justiça do que o pecado, elas permanecem na igreja e o pecado da vida delas é que vai sendo tirado fora por essa espada. É como quando você vai limpar um alimento, ou cortar a casca da abóbora, por exemplo, certo? Então a faca é usada para cortar a parte que você não vai comer, seja ela casca ou aquele miolo com semente, certo? E o miolo que você vai comer permanece. Agora, pode acontecer de alguém querer se unir ao pecado de forma que não quer se separar dele. E aí quando a espada vem, ela separa ele também. Entende?
Se eu tiver a faca e eu for pegar um nó, né, no alimento, uma beterraba, uma batata, um nó muito duro que não sai, finalmente eu tenho que descartar toda aquela parte do alimento que está com o nó. Eu corto por fora do nó e tiro. Não é assim? Ah, mas não era batata? Era. Mas estava tão duro que não dava para usar. O nosso coração pode ser um coração de carne ou pode ser um coração de pedra. A faca corta a carne, mas não corta a pedra. Então ela tem que ir por fora da pedra e tirar ela fora. Quem faz isso? Deus. Deus. Como que ele faz? Por meio do instrumento que ele tem. A espada, a palavra. É a palavra que gera a divisão. E na prática, como isso acontece? Alguém se levanta e fala, não, Deus me revelou que não é assim, é diferente. E aí a pessoa acha que ela está com a luz dela, vai. E a outra fala, não, a verdade está aqui. Aí o que acontece? Esses que antes estavam juntos, acabam estando agora separados. Qual foi o elemento que gerou a divisão? A palavra. Pode ser até que ambos digam, estou com a palavra. A palavra não vai estar com dois que estão em pensamento contrário ao mesmo tempo. Ou ela está com um, ou ela está com o outro. Então na prática é assim que acontece. Foi como aconteceu na época de Jesus. Muitos saíram, a maioria saiu. Mas a palavra estava com quem? Com Jesus. Jesus mesmo falou que veio trazer a divisão, né? Aí está, Jesus falou, né? Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Né? Estará aqui pai contra filho, mãe contra a nora contra sua sogra e assim por diante. Até os inimigos do homem seriam os da própria casa. Vai saber se vai saber não. Eventualmente, em lares, em determinados lares, há divisão até de marido e esposa, a gente conhece, sabe disso. Né? Às vezes é um só da família que aceita a fé, o outro não aceita. Então, meus queridos irmãos, Jesus gerou uma crise. Tá vendo? É que esse pastor não tem tato, não sabe o que pregar, ele só desagrega. Então Jesus era um desagregador, quem sabe? Mas por que ele gerou aquilo? Porque ele entendeu ser necessário. Não é assim? Ele entendeu ser necessário. Irmãos, o objetivo de Cristo, para a gente já ir finalizando, nós encontramos em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, tudo que for mácula, tudo que for ruga, tudo que for coisa semelhante, associada ao pecado, antes de Jesus vir, ele vai retirar da sua igreja. E nesse retirar pode acontecer uma de duas coisas, e vai depender da escolha de cada um. A primeira é a seguinte: havia ruga em mim, mas quando a faca veio, tirou a ruga e eu permaneci. Ou havia a ruga e a mácula, e quando a faca veio, eu não quis largar a ruga e a mácula, então a faca acabou separando a mim da igreja. Quem determina o resultado? A minha própria escolha. Ninguém escolhe por mim. Ninguém escolhe por mim. Eu sei que o espírito do inimigo é sempre atribuir a outros a culpa, né? Não é porque fulano, não é porque ciclano. No dia do juízo, após os 1000 anos, quando Cristo separar as ovelhas e os bodes, ninguém vai dizer é porque é fulano, é porque é ciclano. O dia que aparecer o filme da cruz, cada um vai saber a parte que ele desempenhou. Não haverão justificativas. Hoje existem, porque o inimigo é hábil em sugerir justificativas. Haverão muitas, N. Umas até que podem nos surpreender, porque o diabo está assim, se especializando nessa tarefa há muitos anos, muitos milênios, não é verdade? E é toda a mente que não estiver decididamente ao lado de Deus, ele vai influenciar. Porém, não vai mudar aquilo que a palavra mostra.
Jesus terá uma igreja pura, sem ruga, sem mácula e sem defeito. E Ele está nos levando dentro de um processo. Esse processo não está terminado. Ele está em curso, está em andamento, com todos nós, sem exceção. Compete a cada um de nós andar em muita humildade diante do Senhor. Pedir a Deus: Senhor, serei eu? Senhor, perdoa as minhas faltas, mostra minhas faltas que são ocultas. Não é o que dizia o salmista? Salmo 133, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Quantos gostariam de dizer: Senhor, esta é a minha oração, sonda-me, Senhor, né? E se há algum caminho mau, o Senhor possa operar em mim. Que assim seja, meus queridos irmãos, e que Deus continue operando como Ele tem operado até aqui, continue levando a sua igreja até a vitória final, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo, querido, bom Pai, que nos altos céus habitas, quero pedir o perdão dos meus, dos nossos pecados como igreja. Amém. Certamente temos muitas rugas, ó Deus. Nós precisamos chegar a este ponto que o Senhor planejou. Igreja pura, santa, sem defeito e gloriosa. Nós gostaríamos, queremos, na verdade, que o Senhor continue trabalhando com a tua espada da palavra, mas sempre para tirar aquilo que de nós não está bom, e nunca para que sejamos separados por conta de queremos ficar com os nossos erros. Pedimos ao Pai que fortaleça cada um, que cada pessoa que assistiu esta mensagem perceba e sinta profundamente o toque do Teu Espírito, convidando a mais santidade, a mais harmonia com a Tua Palavra, a unidade para com aqueles que também escolheram o mesmo caminho, para que o Senhor continue nos conduzindo e possamos chegar até o final. Esteja, Senhor, com a Tua igreja em qualquer lugar da terra. Abençoe cada um e guie-nos para que, estando nós unidos, o mundo possa ver que o Senhor escolheu este ministério, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, para levar o verdadeiro Evangelho a toda a alma que habita essa terra. Pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero estender o convite para você, para que você continue nos acompanhando, sabendo que as nossas transmissões ocorrem aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã você tem a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã você tem a mensagem do culto. Você nos encontra pelo site advertenciafinal.com. Lá você pode ser direcionado ao canal do YouTube ou aonde estarão os vídeos. O canal do YouTube hoje é youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos ficando por aqui, mas se você quiser estudos bíblicos, se você entende que recebeu a verdade, Deus tem confirmado na tua mente e no teu coração de que é